Em 1928, o mundo arqueológico estava em polvorosa. Fora descoberto na Síria milhares de tabuinhas de argila, todas escritas. E essas tabuinhas, elas eram do século XIV ao século XII a.C. E elas foram descobertas no local onde antes existia a cidade-estado de Ugarit. A cidade de Ugarit era uma cidade cananeia, não é? A cidade cananeia. Essas tabuinhas, elas eram documentos de Estado, documentos literários, né? Literatura religiosa. Então essas tabuinhas de bar vão trazer muitas informações sobre a vida ali dos cananeus, né? Hoje acredita-se que não há muita diferença entre hebreu e cananeu, ugarítico, hebreu, cananeu, fenício. Todos eram todos eram mais ou menos parecidos. Todos viviam no mesmo caldeirão cultural, cultuavam os mesmos deuses, eram povos. A língua era muito parecida, as práticas, os costumes eram muito parecidos, né? E essas tabuinhas, elas vão falar, portanto, de como que era a vida entre o século XIV e o século XII a.C. E nós vamos ver uma enorme semelhança entre essa literatura canaanita e a literatura hebraica, a literatura do Antigo Testamento. Nós vamos encontrar eco dessa literatura de Ugarit lá no livro de Jó, no livro do Eclesiastes, no Cântico dos Cânticos, no livro de Ezequiel, mas principalmente nos Salmos. O Salmo 29, ele é considerado um hino ugarítico. E de que falavam essas tabuinhas dos deuses, né? Essas tabuinhas falavam, então, que o deus El era o deus-chefe. O deus El tinha como esposa a deusa Será. E eles tiveram 70 filhos. Aí está o número 70, que a Bíblia gosta tanto, que nós vamos encontrar com muita frequência lá na Bíblia, não? Os 70 filhos de Jacó, os 70 filhos de Acabe, os 70 filhos de Jerubaal, os 70 anjos para 70 povos, né? Então, a presença da literatura ugarítica, nós vamos encontrar essa presença da literatura ugarítica lá no Antigo Testamento, lá na Torá, né? O deus El e o deus Javé, o deus El cananeu e o deus Javé hebraico, eles vão ter muitas semelhanças. Ambos são representados como um velho rei sentado no seu trono. Ambos criaram o mundo e tudo que nele há. Ambos conversam com os seus fiéis através dos sonhos. Ambos governam o mundo através de uma assembleia divina, né? Lá no Salmo 82, né? O Salmo 82 diz que Javé comanda o mundo através de uma assembleia de deuses, a qual ele preside, né? Então, uma influência clara, né, da teogonia cananeia, né? Os deuses comandavam o mundo numa assembleia divina, tal qual os poderosos da terra comandavam os seus povos através de uma assembleia. O deus El era chamado de pai, né? E com sua família governava o mundo, né? Então, uma influência, um reflexo, né, da sociedade patriarcal, fortemente patriarcal da época. Ambos adoravam o sacrifício dos animais, gostavam do sangue dos animais. O sangue tinha que escorrer pelo chão, o sangue dos animais sacrificados.
ou pela terra, ou numa rocha, ou numa árvore, ou no menir, não importa. O sangue tinha que se espalhar. Tanto El quanto Javé ficavam muito satisfeitos com essas oferendas na qual o sangue escorria. O sangue escorria. O deus El também era representado por um touro. O deus El era representado por um touro. Em 1970, foi encontrado numa região ali próximo a Gaza, no sítio arqueológico de Kuntilet Ajhuds, foi encontrado 2 vasos. Esses vasos apresentavam imagens e textos. E nesse texto está dizendo o seguinte: Javé e sua Aserá. E apresenta uma imagem de um Javé duplicado e da deusa Aserá. Portanto, por esse achado arqueológico, esse achado datado entre do século VII ao século VI antes de Cristo, né? E essas figuras apresentam um aspecto bovino, né? Um aspecto bovino, o que nos faz ligá-lo ao deus El, que também tinha uma apresentação bovina. O deus Javé, nós sabemos que ele foi representado em Samaria, em Dan e Betel, também sob a forma de um touro, né? Sob a forma de um touro. E agora nós sabemos que ele também havia sido casado com Aserá. No templo em Samaria, capital do Reino do Norte, a deusa Aserá era cultuada dentro do templo ao lado de Javé. Ao lado de Javé. Então, mostrando, portanto, a forte influência da mitologia cananita na mitologia hebraica. Eu tenho aqui a imagem, essa imagenzinha que foi encontrada nesse vaso. Eu procurei aqui uma imagem maior, mas não tem. Estão todas pequenininhas. Mas aqui nós vemos o Javé duplicado, né? E com a face que parece mais um boi, lembra um boi, e a deusa Aserá aqui do lado. E embaixo está escrito, tem um texto, nesse texto vem escrito Javé e sua Aserá. Portanto, há muitas semelhanças entre o deus El e o deus Javé, mas há também muitas diferenças, né? Se nós pegarmos o deus El dos patriarcas, né, nós vamos ver que o deus de Jacó, Abraão, Isaac, era um deus assim meio bonachão, era um deus que ajudava a arrumar uma esposa, era um deus que conversava em sonhos, é um deus que chegou até a almoçar com Abraão, né? Completamente diferente do deus Javé, que era um deus mais colérico, um deus mais guerreiro, um deus mais sangrento, né? O deus Javé de Moisés não era fácil, né? Não era fácil. E há uma discrepância muito grande entre um e outro. Essa diferença é tamanha que os estudiosos, os eruditos bíblicos, eles chegam a separar essas narrativas bíblicas em 4 narrativas. Em 2 dessas narrativas é a narrativa eloísta, que é aquele narrador que fala de Elohim, que fala do deus El, e o narrador javeísta, que fala do deus Javé. Os religiosos não gostam muito disso. Eles falam que isso não está certo. Os religiosos defendem que esse negócio de chamar o Javé de El, né, que na verdade o El era um título de Javé. El quer dizer Senhor, quer dizer Deus, portanto não tem nada a ver com Deus cananeu. Que esse El é um título que Javé recebia, né? E que não tem nada a ver com Deus cananeu. Mas os estudiosos negam completamente isso. Eles dizem que esses hebreus, esses patriarcas hebreus, esse Deus El, no qual a Bíblia nos fala, era sim o Deus cananeu, que depois será convertido no Deus El. O Deus El seria, portanto, um Deus precursor do Deus Javé. O Deus El seria depois incorporado
pelo Deus Javé. O Deus El, ele foi um Deus muito importante na construção da identidade do povo hebreu. O Deus El está no nome da pátria, né? Israel remete a El, não remete a Javé, né? Está lá o nome de El. E são centenas de nomes: Ismael, Daniel, Ezequiel, né? Betel, são muitos nomes terminados em El. O Deus El, ele realmente teve uma importância muito grande, e quando a gente lê, a gente percebe que há realmente uma diferença muito grande quando se fala do Deus El e quando se fala do Deus Javé, mostrando que realmente há bastante razão esses estudiosos quando eles separam essas narrativas em narrativas eloístas e narrativas javistas. El Elyon, El Berit, El Shaddai, todos esses El, e tinha muito mais, eram manifestações, eram hipóstases do Deus El, né? Esse negócio das manifestações da hipóstase parece difícil de entender, mas não é tão difícil assim. Guardando as devidas proporções, seria como hoje nós temos, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, nós temos várias Nossa Senhora, mas é somente uma Nossa Senhora, né? Então, são manifestações do Deus El. Esses deuses são manifestações do Deus El, que depois eles vão ser sincretizados e absorvidos pelo Deus. A trajetória dos deuses costuma ser tão interessante e surpreendente quanto a trajetória dos homens.